Boa tarde, pessoal. Há quanto tempo que eu não vim aqui para fazer uma live com vocês? Achei muito pertinente vir agora, porque temos aqui alguns assuntos que devemos lidar com eles, que é tanto pertinente quanto relevante, que diz respeito tanto aos pais quanto aos alunos. Por isso estamos aqui mais uma vez para falar com vocês. O assunto de hoje se trata de desenvolvimento infantil, de como os pais devem observar esse desenvolvimento, o que observar e até a que ponto chegar. E para isso, eu tenho um convidado aqui que vai bater um papo comigo a respeito. Deixa eu ver se ele já entrou. Já entrou. Vamos ver aqui se eu consigo. É a primeira vez que a gente faz, que eu faço dessa forma. Pronto. Esse bate-papo. Você entrou? Aí. Olá! Pessoal, esse é o Júnior. Ele é o meu convidado de hoje, porque ele está comigo nessa jornada de conversar um pouco com vocês, de elucidar as dúvidas que sempre temos. E a gente bate bastante papo a respeito disso. Eu achei muito prudente convidá-lo hoje para a gente falar um pouco a respeito desse tema, que é o desenvolvimento infantil na primeira infância e o olhar dos pais para esse desenvolvimento. Boa tarde, Júnior, seja bem-vindo. E aí, Miriam, tudo bem? Tudo bem, Deixa eu te graças a falar. A gente está sempre junto aí e eu observo muito os seus conteúdos no sentido profissional. Deus. E eu moro num condomínio que tem muita criança. Então, baseado em tudo que eu vejo dos seus conteúdos, tudo que você fala, eu tô achando as crianças perto de mim muito, muito sem noção de tudo. Eu quero perguntar a sua percepção sobre isso, porque eu sei que você tem clínica e atua em escolas. Os pais estão procurando ajuda junto aos professores quando o seu filho está numa escola, por exemplo, o pai vai lá saber sobre o filho, esse acompanhamento do desenvolvimento, porque eu vejo as crianças tão perdidas, tão sem noção, eu não estou enxergando esse acompanhamento de pais, são muito Aham, poucos, a uhum, maioria parece que não tem. O que você me fala disso? De tudo que você fala, você sim. vê que tem o resultado, essas dicas que você dá? Então, o resultado, ele costuma vir, assim, de maneira gradativa. Agora, em relação à sua pergunta sobre se os pais estão acompanhando ou não o desenvolvimento dos filhos, eu acho muito pertinente você fazer essa pergunta, Júnior. Porque o que, que acontece? Veja bem, é, temos reuniões de pais nas escolas. Como que funciona? Tem reuniões de pais onde geralmente elas são periódicas, ou são bimestrais, ou são trimestrais. Sempre tem a primeira reunião do ano letivo. Mas apenas essas reuniões, eu acredito, e vendo o contexto atual de hoje, que não é suficiente. O que, que eu tenho para te dizer em relação a isso? O pai, a mãe, hoje em dia, é muito pertinente que ele vá até a escola, que ele procure a escola. Por quê? Para ver se o filho dele realmente está acompanhando no nível dos seus pares. Isso, ninguém, olha bem o que eu vou te falar, ninguém melhor do que a equipe pedagógica e a professora para averiguar esse acompanhamento. Não que seja uma coisa homogênea, não que todo mundo vá fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, mas a gente tem os marcos de desenvolvimento. Então, a professora ela está apta, ou deveria estar, para ver se aquela criança ela está fazendo aquilo na fase certa. E se ela vê que está dissonando, ela é a primeira pessoa que vê. Por quê? Porque é ela que vê perto dos que estão na mesma idade.
O Então é que que muito eu pertinente observo? que os pais sempre acompanhem. O Oi? que que eu observo muito? O pai, ele é muito preocupado em colocar o filho na melhor escola para entrar na faculdade muito rápido, mas o acompanhamento mesmo do dom da criança, do que ela é, como ela está agindo, eles parecem que pulam. Ele só fala assim: eu pago a melhor escola que era resultado. Mas parece que esse resultado teria que vir de um bom acompanhamento, né? Não só de uma boa escola. Não sei se eu estou Isso. enganando. Essa frase é muito, ela é muito realmente muito falada. Eu pago, eu quero a melhor escola. Lógico, isso não é regra. Isso, existe muitas exceções. Existem muitos pais, muitas mães muito conscientes. Mas quando a escola é particular, de fato existe bastante essa questão. O que não quer dizer nada em relação ao desenvolvimento dos filhos. Não é porque está na melhor escola que ele vai desenvolver da mesma forma. Não é porque ele está na melhor escola que não vai ter problema. Não, isso eu falo tanto para a escola pública quanto para a escola particular. Na escola pública também, não espere ser chamado, vá, veja, observe. Quando eu falo isso, eu estou falando de crianças na primeira infância, até os 6 anos, até os 7, até a fase da alfabetização em si. Porque é um tempo, Júnior, muito, mas muito precioso para a criança. O cérebro da criança, nesse período, ele tem uma plasticidade que faz as conexões ideais. Se, porventura, durante esse tempo, for detectado alguma coisa que diferencia ela dos outros, eu digo dos seus pares enquanto desenvolvimento, se tiver alguma coisa nesse sentido, é importante que se corra atrás o quanto antes. Então, assim, deixa eu Você ver se eu estou entendendo. Não acompanhar o filho nessa idade que você falou seria não conseguir o aproveitamento máximo dele numa grande escola. Ou seja, para que tudo dê certo, lá atrás tem que existir um acompanhamento, né? isso. A grande Senão escola que acaba você que fala fica meio que em vão, que você vai e, cobrar um resultado que você não vai conseguir. a grande escola que você fala é a escola que depois ele estará amplamente, né? Você quer dizer É, isso? Uhum, entendi, é exatamente isso. Você me falou no início da nossa conversa que a questão da clínica, a questão da minha experiência em escola. Eu tenho experiência aqui na clínica que crianças que vêm o quanto antes, que vêm mais cedo, às vezes com algum. Eu investigo, às vezes ainda não estão diagnosticadas, às vezes elas vêm a ser diagnosticadas, lógico que pelo profissional que qual a idade precisa, ideal de começar a acompanhar essa criança? desde que nasce. A pai e mãe tem que acompanhar desde o nascimento. Aliás, acompanha desde da barriga. Mas aí já quem acompanha já é Mas, o pediatra. Agora, pai e mãe, desde que nasce. O período que ele, por exemplo, mas o que os seria reflexos, acompanhar? Porque a criança nasce, a mãe dá banho, dá comida, assim. O que seria mais assim, acompanhar de que forma? acompanhar se o Observar o bebezinho. quê? O bebezinho, digamos assim, 1 mês, 2 meses, até 3 meses, se já está fazendo algum balbucio, se já está emitindo algum som, se já, por Então, exemplo, esses com três, pequenos detalhes já faz uma diferença. muita diferença. O olho no olho, a criança nessa idade, ela vê tudo muito embaçadinho ainda, mas ela observa o que é, qual é o sentido mais aguçado, que deve ser mais aguçado? O som. Então, se tem algum barulho, ela vai virar para onde está o barulho. Lógico, com 3 meses, eu estou falando de criança de 2, 3 meses. A criança que a gente observa, que a criança que a gente observa que não está, que a gente sai, voltou, Ela falhou a internet, mas deu continua. certo? Vamos ver se ela cortou, ela voltou. Tá. E o que acontece? Ao vivo é assim mesmo, né?
Óbvio, tem Uhum. essas coisas. É importante que se estimule. Existe aí, desculpa, existe aí um tempo de estimulação. Porque se ela observa que, se ela sabe disso, ou seja, precisa saber que isso existe, que existe esse sinal, ela vai estimular. Se a Então, criança isso já está tudo tem a ver tentando, com aprendizagem, vai refletir lá na frente. todo desenvolvimento infantil reflete na aprendizagem. A Ah, gente pensa que não, mas é, o desenvolvimento infantil, ele é diretamente relacionado à alfabetização. Porque tem os marcos de desenvolvimento motor, de linguagem, tem os marcos de desenvolvimento emocional, e tudo isso tem a ver com a alfabetização. Uma criança que não tem uma, digamos, um desenvolvimento da fala, da linguagem, um desenvolvimento motor, que seja compatível com a sua idade, pode ser que ela tenha atraso na alfabetização. Então, o que eu tenho, voltando ao que eu estava te falando, eu tenho experiência aqui, quanto antes a criança chega para mim, mais fácil é da gente correr atrás, e se a gente acha, e se, lógico, eu encaminho se o profissional, se o médico, ou outro profissional que seja pertinente, vê alguma coisa, a gente já vai atrás do que precisa ser feito. Um mês, um mês de criança que não tem um diagnóstico é um mês perdido de conexões no cérebro daquela criança. É muito importante. E um mês perdido com uma criança da primeira infância são muitas conexões, a gente chama de sinapses. São muitas sinapses que são perdidas. E tem a plasticidade cerebral que ajuda a criança nisso. Mas para isso ela precisa ser estimulada. me fala uma coisa, qual que é a dica para você dar para quem vai ser pai, está quase nascendo ou já tem uma criança, para ter uma vida, não é perfeita, mas pelo menos mais equilibrada, porque relacionamento pai e filho sempre foi, cada um tem o seu, né? Uns com mais facilidade, outros com menos, vai um Sim. pouco do que aprendeu na infância, enfim. Qual o É, conselho que você dá para quem vai ser pai ou já é pai de primeira viagem? sim. É, quem vai ser pai e já tem um filho, primeiro, os dedos das mãos não são iguais. Então, para cada um tem uma experiência diferente. Concorda? Concordo. Então, é, se você educa o seu primeiro filho de uma forma, você vai observar que o outro filho, você vai tentar educar. Ah, mas deu certo. Vou fazer. Você vai observar que existem algumas diferenças. Então, para É, na cada criança, verdade, são os mesmos princípios e formas diferentes. exato. Então, quer dizer que para cada criança, a gente precisa de ter uma, um jogo de cintura, digamos assim, diferente. E se for um pai e uma mãe de primeira viagem, mais, mais uma vez eu falo, é necessário que a gente esteja atento. O que eu indico? Primeiro, precisa de estar atento em quais são esses marcos de desenvolvimento. Como que eu vou saber se esse filho, se essa filha está de fato progredindo, desenvolvendo de uma forma Normal, que se compatível, diz. se eu não conheço? Se eu não Tá, conheço os marcos? tá, deixa eu entender. Me fala uma coisa. Hoje tem muito, se fala imperatismo, autismo, TDAH. Nesse acompanhamento já se nota alguma diferença entre o padrão das crianças? Sim, sim. Existem Aliás, padrões que mostram que ele tem algo diferente? sim. Existe uma marca, por exemplo, para que a criança seja diagnosticada. Por exemplo, a criança que tem o transtorno opositor, ela não tem como ser diagnosticada antes dos 6 anos. Mas
ela tem muitos sinais antes disso. Então, tudo que se faz para que ela se reabilite, para que ela tenha uma vida melhor, mais a criança vai desenvolver de uma forma mais positiva. Porque quando vier o laudo, digamos assim, ela já está sendo trabalhada. Ô, Miriam, no começo TEA, desse acompanhamento entre pais e crianças, se o pai estiver inseguro, qual o profissional ideal para estar junto com ele, dando essas orientações, se está tudo bem ou não? olha, Existe aí primeiro, professor, psicólogo, psicopedagogo, assim, qual que seria essa... O professor não entra tão cedo, né? o professor não entra tão cedo. Depende. Existem as creches. E hoje em dia, as escolas particulares estão tendo turmas de 1 ano. Mas, de qualquer forma, o que acontece? O que a gente vê primeiro? O pediatra e depois os próprios pais. Aí o profissional que você fala, se viu, e vamos supor que lá na escola, que entrou com 1 aninho, com 2 aninhos, a professora precisa saber desses mais desenvolvimentos. Tá, mas Ela deixa eu te tem, falar assim, eu tô lá brincando com minha criança. Como é que eu avalio se ela está normal ou não? você tem que De repente entender, minha criança é uma criança mais quieta, a outra é mais acelerada. A que não é quieta, a que é mais quieta quer dizer que ela tem um problema ou é personalidade? Como é que a gente diferencia uma personalidade de um problema? O pai consegue isso, ele tem que ter um profissional do lado dele. tem que ser profissional. Porque às vezes o pai às vezes sente, né? Ah, esse aqui Mas puxou tem um mais. tal de que gracinha, parece com o papai, parece com a mamãe, tem o gênio do vovô, e às vezes isso não é Exato. verdade. E às vezes não é bem assim. Ah, mas acontece demais. Principalmente os transtornos hereditários, TDAH, TEA. Ah, não, mas ele é agitado assim porque o pai dele também era. Ah, não, mas ela é A voada gente desse acha jeito. lindo ver os defeitos do filho e os nossos, né? Fala, puxou E pra dá mim. nossa, aí fica aquele A orgulho, né? ignorância toda. Então, ah, não, ele é muito tímido, por isso que ele não comunica. Ele é muito tímido, por isso que ele não conversa ainda com ninguém. Mas assim, o pai tem que ter Puxou a essa mãe, consciência que puxou o nem pai, tudo que não é parece assim. bonito é bonito, né? Hã? O pai tem que ter essa consciência que nem tudo que parece bonitinho seria uma Isso, boa coisa, né? sim. E para saber disso, o que que precisa? Precisa de saber quais são os marcos, precisa de entender isso, entende? Então, assim, diante de tudo que nós estamos falando, se você não tiver, se o pai e a mãe não tiver a consciência, não tiver, não souber quais são os marcos de desenvolvimento, não Então tem existe como. esses marcos, um padrão. Eu posso pegar um e-book e seguir aqueles padrões. Isso seria. Depende do e-book. Porque hoje Claro. tem muita coisa na internet que. O que a gente fala? Ah, uma coisa. Tem artigos científicos, tem artigos. Peraí, tá. Tem artigos que falam sobre isso, tem artigos que falam sobre isso, tem livros que falam sobre isso. Mas será que é pertinente? A gente tem que investigar. Quem é o profissional Investigar que está tudo colocando esse e-book no mercado, né? Se ele é, de fato é um profissional ou um pesquisador de isso. conteúdo, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Isso aí tem que ser muito, muito observado. Esse book precisa de ver de quem que vem, como que vem, se ele tem um embasamento, porque ciência contra a ciência é fato, o fato comprovado. A ciência é um fato comprovado. Se ela é um fato comprovado, ela já passou por várias experiências. Esse sim você pode assinar embaixo. Esse Mas sim assim, você pelo que você pode falou, confiar. vamos resumir assim, seria interessante a pessoa acompanhar uma pessoa que ela vê resultado e ter o e-book dessa pessoa, porque Com você certeza. admira pelo trabalho que ela faz e pelo resultado que ela tem. Com Seria toda certeza. lógico, É. ainda mais A lidando gente com crianças, né? A precisa gente de ter esses marcos de erra desenvolvimento facinho. em mãos. Pai, mãe de crianças na primeira infância.
É importantíssimo que Essa primeira tenha infância vai até que idade? 6 anos. 6 E a anos? alfabetização É vai muito, né? até o 7. Hã? Esse marco de desenvolvimento é muito tempo. De 0 a 6 anos é muito tempo. É muito tempo. E é o tempo que o cérebro mais faz conexões. Então, é assim, é de suma importância ignorar esse negócio, né? Esse acompanhamento, né? É de A suma pessoa não importância pode não ignorar. ignorar. Dali pode ser o futuro do filho, né? É, Em relação exatamente. ao que ele vai ser para frente, a segurança dele no dia a dia. Depende disso. Eu vi uma frase esses dias que falava assim: você passa pela sua infância pelo resto da vida. Você vive a sua infância o resto da vida. É os O que que traumas, coisas. É mais ou é? menos isso, né? Porque a sua infância, principalmente a primeira infância, ah, não, aconteceu, eu tinha 2 anos, não lembra não. Principalmente a primeira infância, ela vem à tona nos reflexos do que você é hoje em dia. Não estou falando, não estou fechando, tá? Não estou fechando nada, porque a gente tem sim, a gente tem, graças a Deus, a gente tem sim manejos, existe muita coisa que se pode fazer em cima disso. Mas os reflexos da primeira infância são, assim, se vê o tempo todo no adulto. Ô, Miriam, baseado nesses 0 a 6 anos, nós falamos das fases de desenvolvimento aí, você deu uma luz em relação a isso. Agora me fala uma coisa, na aprendizagem, só a escola resolve ou o pai também passou dos 6 anos, por exemplo, alfabetização, não sei nem qual é a idade correta, 7. o pai tem que acompanhar também, ele pode pôr na escola e virar as costas. Não, ele deve. Ele deve. Deve ter. É uma parte também. Você tocou num assunto também muito, muito sensível. É porque é interessante, a gente espera, eu costumo falar assim, que é uma das grandes expectativas dos pais, né? A criança nascer, como que ela vai nascer, a criança falar, a criança sentar, a criança andar, e depois entra na escola, a criança ler e Ser o escrever. primeiro da turma. Existe também essa questão. Alguns têm outros não, mas tem pais que têm almejam esse tipo de coisa, Geralmente o né? pai acha que o filho foi bem na escola, ele está garantido pelo futuro, né? Sabendo Sim, que depois tem uma longa experiência aí, será que eu estou na profissão certa? Será? Enfim. Mas o pai sim, acha que fez a parte dele, dali para frente o problema é do filho. é. Esse é o que, E esse é aí, o para que muito se começar vê. a fazer a parte dele, tem que escolher a escola. Será que essa escola tem uma filosofia de vida que realmente prepara para a vida? Mas eu te perguntei e você respondeu, eu fiquei em dúvida. Esse acompanhamento deve ter em casa também? Ou o pai deve Deve. ignorar? O Deve ter em tempo casa. todo. O tempo todo. Ele E o pai precisa deve de. incomodar os professores e os coordenadores da escola, querendo Foi uma saber boa dos pergunta, filhos ou boa não? pergunta. Foi ótima essa maneira que você me perguntou. Incomodar os professores. Muitos pais acham que ir na escola, conversar com o professor, pedir reunião, está incomodando os professores. A gente tem que ver dos dois lados, né? Como psicopedagoga, eu estou entre família e escola, e eu preciso de ver esses dois lados. Então, as pessoas precisam entender o seguinte fato. Ir até a escola e pedir informações do filho não é incomodar a escola. Por mais que a escola às vezes se sinta incomodada, é ajudar a criança, que é o objetivo de todo, tanto da escola quanto da família. A gente precisa pensar na criança. A partir do momento que o pai e a mãe procuram saber do desenvolvimento do filho, não apenas nas reuniões, mas que peça uma hora para falar com ele, para saber como está. Esses dias chegou aqui um casal em que eles pediram para conversar com a escola. Eles pediram para ver como que a filha estava, como que estava o andamento do Não é só desenvolvimento dela, nota, se pelo que estava eu tô tudo falando, é ok. comportamento, né? Oi? Não é só nota, é comportamento da criança, né? Sim, não, não é só nota. Principalmente, não é só nota. Não é só a hora que vem a nota a média baixa, ou se a média está alta. Não é. Você precisa de acompanhar, sim. Porque nem sempre as reuniões são individuais, as reuniões de pais.
Porque existe a reunião de pai individual, existe esse tipo de reunião, que a escola chama pai por pai e conversa. E existe a comunitária. Muitas escolas não fazem essas reuniões individuais. É hora de ir lá e perguntar. Mas desarmado, não é para ir lá acusar a professora, não é para ir lá acusar a escola, afinal de contas você depositou a sua confiança nessa escola. Se seu filho está lá, é porque você confia nessa escola, então você tira de lá. Se eu não estou enganado, a nota tem muito a ver com o comportamento da criança, né? Ou seja, se ela não está bem em casa, não tem como a nota estar muito bem. Tem alguma ligação isso que eu estou te falando ou não? Tem um reflexo. O comportamento que você fala é o comportamento fora de casa. Criança mesmo Tem no criança recreio, que chega. tem crianças que são diferentes. Eu Quem lembro. pensa que chega não presta muita atenção, que fica mais conversando, mas na hora da prova, fecha. Lembrando que prova não mede tudo. Não mede tudo. Boletim não mede tudo. Por isso a importância de se saber como que está o desenvolvimento como um todo. Prova. Porque depois dos 7 anos, aí já vem a questão do segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e por aí vai, e já vem nota, já vem média. E quanto mais a criança cresce, mais cobrada ela é em relação a notas, né? Então é importante saber o seguinte, ela avançou diante do que ela avançou perante os colegas, mas ela está tendo um desenvolvimento eficaz, porque eficaz é diferente do desenvolvimento que avançou. Ela avançou, mas ainda não está eficaz. Para estar eficaz, ela precisa dominar aquilo ali. Ela precisa dominar aquele conteúdo. Nós estamos falando agora de conteúdo, nós estamos falando agora de aprendizagem em si. Mas o reflexo de casa reflete bastante, sim, na escola. Isso em qualquer fase. Até adulto. Até o adolescente, até o jovem, até o moço que está na faculdade. Quem está passando dificuldade, quem está passando alguma coisa em casa, é óbvio que vai refletir. Nós adultos, se nós estamos passando por alguma coisa emocional particular, reflete em tudo na nossa vida. Assim, imagina a criança que ainda não tem um domínio, não tem um autocontrole. Ô, Miriam, Às uma vezes vez ela eu está vou falar, agitada, pode falar. meus filhos estudaram em escola muito boa aqui em Goiânia, que eu agradeço muito. E uma vez eu participei de alguma coisa e me falaram que uma das coisas boas para a vida, começando com a criança, adolescente, até para a gente, chama-se métodos. Você confirma que ensinar a criança a ter métodos facilita o dia a dia dela? Horário, saber as coisas certas na hora Rotina. certa. Eu não sei se eu Sim. falei certo a palavra método, mas enfim, esse tipo de coisa, ensinar a criança a hora disso, a hora daquilo. E parece que isso no começo vai para a vida toda, né? Quem Isso. aprende a se organizar vai ser organizado a vida inteira, né? Exatamente. É assim mesmo, a escola dos seus filhos realmente parece que era uma ótima escola. Sim, na escola do meu filho também existia bastante isso. Eles ensinavam, inclusive, a ter o canto da tarefa, a hora de fazer. Então, assim, na sua pergunta, o método que você fala seria a rotina. É isso? A rotina, justamente. A rotina, Júnior, é primordial. É uma coisa que vai ajudar a criança nas funções executivas. Ou seja, o que são as funções executivas? Isso começa de criança, de novinho? De pequenininho. De pequenininho. A criança pequena, ela precisa de fazer coisas Ela em tem que casa. saber que ela tem rotinas a ser cumpridas. Sim, e executar algumas coisas. Uma compra que chega do supermercado, coloque a sua criança pequena, a te ajudar a guardar essas compras. Isso é muito importante. Ela vai estar fazendo uma coisa que se chama classificação, que é fundamental para a Parece que é bobo, matemática. né? Oi? Uma coisa que parece que é tão boba, né? Tão boba. É o dia a dia. O quanto mais a gente faz a criança fazer, mais as funções executivas
serão organizadas. E isso é predisposição para que ela tenha sucesso na aprendizagem, na alfabetização e na vida. É isso. Muito bom. Essas dúvidas a gente tem porque a gente convive com muita gente do nosso lado e parece que ninguém segue isso. Porque a gente vê problema onde não tem e muitas vezes a culpa não é da escola. Aliás, a maioria não é da escola. A maioria a culpa é em casa. Existe muito isso. Mas por isso é importante a gente sempre procurar a escola para Eu sei que saber uma como escola está boa lá. é sempre uma escola boa, existe escola ruim. Ruim assim, falha no sentido da educação, ocorre demais para tarefa, ou para material, enfim. Mas parece que o acompanhamento é uma maneira mais fácil de começar tudo, né? Sim. Então, assim, eu acredito que nesse bate-papo nosso hoje, o que fica é exatamente isso. Pai, mãe, acompanhe seus filhos. Acompanhe. Por mais que você pense, tá tudo bem, ele está indo bem. Acompanhe até mesmo para ouvir. Resumindo, o Tá. futuro está aí, né? Sim, é daí que depende tudo. É Se daí você que quer um sai. futuro bom para o seu filho, acompanhe É, ele. e se observe a primeira infância. Se você observa com seu filho que tem alguma coisinha, por menor que seja, que você está. Não, isso Está te aí não está incomodando. muito de acordo. Não custa ir lá na escola e perguntar, será que tá? Porque lá na escola é o primeiro lugar que eles podem te ajudar. É lá que eles vão te Às ajudar a vezes falar, o ó, pai faz de vergonha, né? Vai que ele vai ouvir algo que ele não queira e e alguém tem ouve e fala, o menino medo. lá é dodói. E tem muito medo de ser julgado, tem muito medo de falar assim, meu Deus, aquele pai, aquela mãe vive aqui e tem medo de ser taxado de chato. Gente, e não é assim. O pai e a mãe que acompanham o filho tem muito mais probabilidade dos resultados positivos do filho. E isso a escola também quer. Isso é um objetivo da escola. Portanto, a escola não acha. Bom, não deveria achar. Eu acredito que ela não acha isso. As escolas, Quando a coisa tá certa, não deve achar, né? exato, as Bom, escolas quando a que eu escola conheço, que eu é clara, lido coisa não com tem. elas, e é importante que aconteça esse feedback, esse diálogo, é isso que é a parceria com a escola, Mas família me e fala uma escola. coisa, Essa junção precisa existir. os pais têm receio de, nessa busca de uma coisa que pode não estar legal, o filho ser diferenciado na escola porque vazou essa informação, aí a criança ser recriminada pelos colegas, alguma coisa assim? Exato, exato. E aí, isso aí que não pode existir. Por quê? Porque existe, primeiro, que existe a ética da escola, que não vai deixar isso acontecer. E segundo, que, pelo contrário, o pai que procura a escola, ele é muito bem visto. Porque é um pai que é preocupado, é um pai que a escola pode, se não é, deveria ser bem visto. Se a escola não vê, deveria ver. Porque é um pai que a escola pode contar com ele o tempo todo, para todos os anos. É a parceria, escola-família. Isso é muito importante. Eu acho que a gente pode levar desse bate-papo nosso hoje é que essa parceria é fundamental e que ela deve cada vez mais existir. Ok, obrigado pelo seu tempo aí, tá? Imagina, eu que E agradeço ele e me incomoda, não tem esse vamos negócio, bater tá? mais papo que eu acho que é interessante. Então tá, Tá foi um certo? prazer conversar com você aí, tá bom? Um abraço. Igualmente. Tchau, abraço. Tchau. Tchau.